Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso reencontro semanal para mais uma aula de filosofia. Isso mesmo, chegamos àquele dia em que a gente se reúne, mesmo estando separados. Nos reunimos para avançar no nosso aprendizado. E eu tenho uma coisa para lembrar vocês. Estamos chegando na metade do nosso ano letivo. Estamos já caminhando a passos largos para chegarmos ao final do ano e precisamos chegar com mérito, com louvor e com muita coisa aprendida. E é com isso que eu conto com vocês todas as semanas. Todas as semanas vocês estão aqui registrando cada aula, cada exercício respondido, fazendo seus comentários. Então, meus parabéns, eu parabenizo todos vocês que estão aí motivados, estimulados e conseguindo perseverar, apesar de todo mundo estar contra nós. Nós estamos mais fortes, mais fortalecidos, mais bem preparados para tudo que vier. Então, vem comigo e já vamos logo para o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje já está aí no quadro para vocês assistirem. Sim, o tema é a construção da democracia. Este é o tema não apenas dessa aula, mas das próximas aulas também, porque está iniciando um novo capítulo do livro. E nesse novo capítulo, do livro que vocês receberam, lembra daquele livro? Isso, o livro Filosofando. Ah, você não recebeu? Mas calma, mesmo que você não tenha recebido, lembrem-se, eu vou disponibilizar as páginas que a gente utiliza do livro com vocês ao final desta aula. E caso queiram aqui pelo YouTube receberem, também é só pedir aí nos comentários. Mas como eu ia dizendo, nas próximas aulas nós vamos falar diversos assuntos relativos a essa temática, a construção da democracia. Mas antes da gente entrar propriamente dito no conteúdo, pensaram que eu esqueci, né? Não esqueci, não. Nós vamos lá para frente, isso, no momento que a gente começa a nossa preparação para assistir a esta aula. Os cumprimentos já fizemos. Agora vamos para a nossa preparação do material. Sim, todo estudante é um trabalhador. Falo isso sempre. Você é um trabalhador, você é uma trabalhadeira. Então, pegue o seu material. Já está com o smartphone na mão? Isso tudo bem. Já está com o computador aberto? Isso é claro, senão a gente não estaria se vendo. Mas precisa também do caderno, precisa do livro, caso você tenha ele ao seu alcance, sua caneta, seu lápis, sua borracha, enfim, todo o material que você achar necessário. Ah, mas professor, por que o caderno? Eu estou aqui assistindo essa aula virtual. Ué, o fato da aula ser virtual não significa que você presencialmente não possa registrar perguntas, dúvidas, comentários, ou até mesmo resumo das coisas que eu falo, das ideias que eu apresento. Então, o caderno é importante sim. E ele não é só para isso. Ele é importante também para que vocês possam registrar a data de hoje. Exatamente. Registre a data de hoje no seu caderno para que você tenha toda a aula um registro de que você está aqui presente. Vai que lá na frente, no final do ano, a gente queira tirar uma foto mostrando todas as aulas assistidas por vocês, hein? Então, registre aí a data de hoje, coloque o nome da disciplina logo embaixo, isso mesmo, filosofia, e registre o nome do professor, que está logo aqui embaixo. Fizeram isso? Então, vamos para a segunda etapa da nossa preparação. É aquela em que você vai encontrar um lugar para acompanhar a aula até o final. E aí, eu quero falar para você que está aí sentado pela primeira vez ou chegou aqui recentemente. Sim, nós precisamos escolher um lugar que nós consigamos ficar até o final da aula confortáveis, mas confortáveis o suficiente para ficarmos atentos e concentrados. Atentas e concentradas. Mas antes desse lugar, já vai lá na sua cozinha, na sua geladeira, pegue uma garrafinha. Ó, estou sempre com a minha aqui. Por falar nisso, estou de garrafinha nova. Para quem conhecer a minha outra garrafinha, estou de garrafinha nova. Combina até com a minha camisa, ó. Pois então, pegue aí a sua garrafinha, seu copo, sua caneca e coloque água para que você possa aguentar essa aula até o final. E aí sim, já está com a água em mãos? Escolha o seu lugar. Eu faço algumas sugestões.
Você pode escolher a que você quiser. Mas tem uma sugestão que eu faço questão de dizer para vocês, que é a sugestão proibitiva. O que é isso, professor? Sugestão proibitiva? Não entendi. O que isso quer dizer? Calma. Isso quer dizer que, apesar de você ter livre escolha, eu proponho a você não assistir a esta aula deitado à cama ou deitada à cama. Sabe por quê? Porque a cama é um lugar convidativo para quê? Para dormir. E nós não queremos que vocês adormeçam durante a aula. Nós queremos que vocês fiquem com os olhos bem abertos, atentos e atentas para tudo que nós vamos apresentar, sobre todas as ideias que vão ser apresentadas e discutidas com vocês. Tá bom? Combinados? Então vamos lá para a etapa final da nossa preparação e eu volto aqui de novo para falar com vocês que estão chegando agora pela primeira vez ou que já passaram por aqui, mas se esqueceram. É um momento que eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Nesse canal do YouTube que nós estamos construindo e montando semana a semana, dia após dia, para vocês. Então, inscrevam-se no canal. E eu quero aproveitar nesse momento de pedir a vocês para se inscreverem no canal, vocês que ainda não se inscreveram, para agradecer a todos aqueles que já estão inscritos. Sim, meu muito obrigado por estarem inscritos no canal. Meu muito obrigado por me receberem em vossa casa. Eu tenho maior satisfação em recebê-los na minha casa para todas as semanas nós estarmos aqui dialogando e debatendo temas tão importantes para a construção do imaginário filosófico de cada um de vocês. Agora sim, se você já está inscrito, tudo bem, meu muito obrigado. Mas se você ainda não está inscrito, clique em inscrever-se no canal. Mas tem uma outra coisa importante. Não basta só você se inscrever, você também precisa clicar aqui na nossa campainha. Professor, isso não é campainha, isso são sinos. Tudo bem, sinos para você, campainha para mim. E eu vou explicar. Sabe por que eu chamo esses sinos de campainha? Porque nós, todas as vezes que colocamos uma aula no ar, ou seja, lançamos uma nova aula, é como se eu estivesse batendo na sua porta, tocando a campainha da sua casa e dizendo: Ei, fulano, ei, fulana, estou chegando com uma aula nova, vamos assistir? Pois bem, esta campainha aqui, que para você é sino, ela tem esse papel. Então, inscreva-se no canal e clique aqui, ativando a campainha, para que todas as vezes que eu estiver chegando, você seja avisada e avisado que o professor está chegando com mais uma aula. E se no final desta aula você gostou, aprendeu coisas novas, quer clicar em gostei? Clique em gostei. Eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito em ver que você gostou. Mas, se você também não clicar, não tem problema nenhum. Não vou ficar chateado nem triste. Até porque não me dou o direito de ficar triste com nada, nem chateado com nada. Porque o meu papel aqui é entregar cada vez mais conteúdos melhores para vocês, de forma que vocês possam se aperfeiçoarem. E isso que me deixa feliz. Não importa se você vai clicar em gostei ou não vai clicar em nada. Entretanto, tem uma coisa que isso sim eu faço questão de reforçar com vocês. É um momento em que eu peço a vocês, aqui nesse botão, para serem caridosos, fraternos e solidários. Ou caridosas, fraternas e solidárias. Com o seu vizinho, com o seu colega, com o seu amigo, com sua amiga, com um conhecido, não importa. Se você tem alguém da sua turma, por exemplo, que não está acompanhando as aulas, vamos ser solidário, fraterno e caridoso com ela. Pega esta pessoa, chame ela para conversar, compartilhe o link desta aula com o WhatsApp para que ela possa assistir às aulas. É importante todos chegarem juntos ao final do ano letivo, com todas as aulas assistidas, com todos os exercícios feitos, que assim vocês vão ter garantidos o aprendizado. Mas não é da sua turma, é de outra turma, é de outro colégio, é alguém que você conheceu recentemente, ou um adulto que você conheça, um vizinho, que se interesse pelos temas que a gente discute aqui, também vamos ser solidários, fraternos, caridosos, vamos auxiliar alguém a também alcançar o seu aperfeiçoamento através dos conteúdos que a gente debate aqui em sala de aula.
Então, compartilhe. Compartilhe, vai. Compartilhe esta aula com alguém. Faça alguém se sentir bem. É essa a máxima que eu levo. Tá bom? Estamos de acordo? Estamos todos combinados? Vamos lá para o conteúdo, então? Então, me siga. Já apresentamos a temática. Está aqui o nosso representante do povo, né? Representante do povo. Sim, democracia tem a ver com o povo. E, se for uma democracia republicana, tem a ver também com eleição. E eleição tem a ver com representantes do povo. Só que, por enquanto, a gente não vai falar sobre isso, porque nós vamos começar do início. E o início, para falar de democracia, é compreender o conceito de política. Você sabe o que é política? Já ouviu falar? Não gosta de política ou você não gosta de político? Político você conhece, com toda certeza. Já ouviu falar em político. Não acredita neles? Acredita? Não importa como você se sinta em relação aos políticos ou à política da forma como você enxerga. O que eu vou apresentar para vocês é um outro olhar, um olhar filosófico, um olhar sociológico, que esse sim é importante para nós, porque vai fazer com que a gente reflita a respeito do fato ou do direito do que realmente é política. Então, vamos lá. Conceito de política. A política é a arte de governar, de gerir o destino da cidade. Lembrando, antes de dar prosseguimento, as páginas que nós estamos utilizando como suporte para esta aula são as páginas 226, 227 e 228 do livro Filosofando. Então, se você tem o livro aí ao alcance das suas mãos, você pode acompanhar a leitura. Então, voltando. A política é a arte de governar, de gerir o destino da cidade. Ao acompanharmos o movimento da história, constatamos que essa definição adquire nuances mais diferentes, conforme cada contexto temporal e espacial, obedecendo às especificidades de cada época e sociedade, bem como variam as expectativas a respeito da atitude do agente político. Então, você se considera um agente político? Sim ou não? Pois bem, todos nós somos agentes políticos. Por quê? Porque nós, de alguma forma, estamos contribuindo para a gestão do destino da cidade. Ah, professor, eu não contribuo, não. Não? Vamos ver então. Espera aí. Quais são os dias da semana que os garis da cidade onde você mora passam para coletar o lixo que você descarta? Ah, passa as segundas, quartas e sextas? Maravilha, muito bem. Hoje, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, segunda-feira, não importa o dia que seja para você. Neste caso, você que estiver assistindo a aula agora pode estar assistindo essa aula no domingo. Então, no domingo, não está passando caminhão do lixo, segundo o que você me respondeu. Mas depois do domingo vai vir a segunda, não é verdade? Então, quem sabe amanhã o caminhão do lixo vai passar aí na sua rua. Você já separou o lixo? Ainda não? Vai separar amanhã? Tudo bem. É você mesmo que está falando comigo que vai jogar o lixo fora? É? Excelente. Então amanhã você vai acordar cedinho, né? Para colocar o lixo para fora. Porque que horas mais ou menos passa o caminhão do lixo? 8 horas? Excelente. Então, 8 horas você vai estar lá com o seu lixo na esquina da sua casa. Ótimo. Tirou o lixo da sua casa, a casa agora está com menos lixo, colocou lá fora. Veio o caminhão com os garis, recolheu o seu lixo e levou embora. Já chegou segunda-feira, levou embora. Pronto, acabou o teu papel, não é isso? Agora pensa comigo. Se o caminhão com o gari não existisse, o que você ia fazer com o lixo? Melhor, se por um acaso você estivesse esquecido o horário e acordado mais tarde, o que você ia fazer com o lixo? Ah, você ia guardar até quarta-feira. Excelente. Pense, cada momento que você toma uma decisão é uma gestão do destino da cidade. Porque se você tomar uma decisão, vai jogar o lixo em qualquer lugar, não vai esperar o caminhão com os garis, vai acordar mais tarde, vai acumular lixo na esquina, você também está gerindo o destino da cidade. Tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, a gestão do destino da cidade
é feita por atores políticos. E todos nós, que já temos consciência social, que já temos consciência ambiental, que já temos algum grau de relacionamento com o ambiente social ao qual eu estou inserido, é um ator político. Tá bom? Então, é importante pensar sobre isso. Às vezes, a gente, nas pequenas atitudes que deixamos de fazer, também contribuímos para o mal-estar da nossa cidade. E aí a gente fica achando que isso é dever do político. Só que o político é uma pessoa e política é outra coisa. E política depende de agentes políticos para ser colocada em prática. E os agentes políticos são todos os cidadãos e cidadãs que habitam determinado território. E mesmo antes, quando ainda não tem todo o conjunto de documentos que lhe atesta a cidadania, você vai estar sendo instruído por outras pessoas que são cidadãs e cidadãos. Então, fiquem atentos às suas próprias escolhas, à sua conduta diante da cidade. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Múltiplos são os caminhos se quisermos estabelecer a relação entre política e poder, entre poder, força e violência, entre autoridade, coerção e persuasão, entre Estado e governo, e etc. Por isso, é complicado tratar de política em geral. É preciso delimitar as áreas de discussão. Sim, exatamente esse é o aspecto em que a gente enquadra os políticos, que estão associados a partidos políticos, que são instituições de grupos que se reúnem para defender ideologias. Então, nesse aspecto, eu estou sendo específico para falar de um tipo de política. Do ponto de vista geral, toda e qualquer forma de ação cidadã no ambiente da cidade é política. Mesmo quando esse ambiente é micro, é a sua casa, como é o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Tá bom? Tudo bem? Estão acompanhando? Estão conseguindo ouvir direitinho? Excelente. Se tiver qualquer comentário, podem postar aí no comentário do YouTube, use os canais de comunicação, fazem sinal de fumaça, manda pomba correio, não importa. Importante, não importa a forma, o importante é que vocês participem e contribuam para que essa aula fique cada vez mais dinâmica, assertiva e contributiva para o crescimento intelectual, cognitivo de cada um de vocês, tá bom? Vamos lá. Poder e força. Se a gente falou que a política, aqui, ó, existem alguns caminhos, e dentre esses caminhos que estabelece a relação entre política e poder é o uso da força, vamos entender então a relação entre poder e força. A política trata das relações de poder. Até aí, tudo bem? Ótimo. Poder é a capacidade. Opa, cliquei aqui sem querer. Poder é a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. Por exemplo, às vezes a gente acha que não tem poder nenhum. Ah, eu não tenho poder. É porque você está vendo o poder aqui em cima. Está olhando para o alto e colocando um alvo nesse alto, onde o poder só está lá naquele alvo. Só que o poder está dentro de nós, porque poder tem a ver com capacidade ou possibilidade de agir. E eu não preciso modificar toda a infraestrutura da minha cidade, mas eu posso modificar a infraestrutura da calçada que está na frente da minha casa. Isso eu posso modificar. Eu tenho poder para isso. Eu posso fazer, eu tenho capacidade, eu tenho possibilidade para fazer isso. E se eu reunir pessoas, eu posso até fazer mais. E isso vai se ampliando. Então percebam que quando se fala de relações de poder, o poder é essa capacidade ou possibilidade de agir que todos nós temos, independentemente da idade. Tá? Então é importante se frisar isso. Porque às vezes a gente acha que o poder está na mão só dos adultos. Não, os jovens também têm muito poder. Talvez até em algumas circunstâncias mais poder do que muitos adultos. Só não sabem disso.
Então, o poder supõe dois polos: o de quem o exerce e o daquele sobre o qual é exercido. Portanto, o poder é uma relação, ou um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. Então, claro, se você tem poder e você coloca ele em ação, a ação, esse exercício dessa sua capacidade, vai estar direcionada a algo ou a alguém. Então, tem que ter dois lados. Aquele que vai receber os frutos das suas ações, ou as consequências das suas ações, aí vai depender de que maneira que você está usando o seu poder, e você, que está emitindo, que está colocando em prática, em exercício, essa sua capacidade, essa sua habilidade. Até aqui, compreendem? Tenho certeza que muitos de vocês, hoje, na data de hoje, usou um certo grau de poder para convencer alguém a fazer alguma coisa que, em outra circunstância, não permitiria. Mas como você foi tão hábil, conseguiu convencer. Não é verdade? Ah, sabia! É com você mesmo que eu estou falando. Então, vamos lá. Fiquem refletindo sobre isso. Vamos para o próximo. Para que alguém exerça poder, é preciso ter força, entendida como um instrumento para seu exercício. Força não é essa do braço, não é essa do músculo, é outro tipo de força, tá? Vamos com calma. Então, quando falamos em força, é comum pensarmos imediatamente em força física, coerção ou violência. Mas, na verdade, esses são apenas alguns dos tipos de força. Existem outros. E antes de falarmos, anote aí a nossa primeira palavra-chave. A palavra-chave é Estado. Então, já anotaram? Ótimo. Quando se fala de força, por mais que a força física seja mais conhecida, porque é aquela que a gente dialoga todos os dias, existem outros tipos de força, que é o mais importante para o exercício do poder político de cada um de nós carregamos. Vou dar um exemplo. A força de vontade. Ah, professor, está de brincadeira. Sim. O que é a vontade? É a necessidade que cada um de nós carrega dentro de si para colocar em prática alguma coisa que nós objetivamos. Se nós não tivermos força nesta vontade, essa vontade vai desaparecer no meio das vontades dos outros. Eu vou me colocar numa condição de inferioridade e os outros vão se tornar superiores a nós, e nesse contexto eu não vou alcançar os meus objetivos. Então eu preciso de força de vontade, e isso é poder. Muita gente ignora a força de vontade e perde poder. E quando perde poder, não faz aquilo que devia fazer dentro daquelas condições, mesmo precárias, com as quais você se encontra, ou alguém se encontra, e não leva adiante os seus objetivos. Está claro isso para vocês? Se tiver qualquer semelhança com os nossos momentos atuais, não é coincidência. Fiquem atentos às relações que nós temos com o poder. É isso que eu quero que vocês olhem. Observe dentro de si como é que você está dialogando com essa sua capacidade e onde que você está colocando força para poder fazer com que aquilo que você deseja se concretize. Entendem? Então vamos para a próxima. Institucionalização do poder do Estado. Agora é um outro olhar. Primeiro a gente estava falando de forma genérica. Qualquer agente político. Agora nós vamos falar de um agente político específico. Agora a gente vai especificar. Qual é o agente político? O Estado. Sim, vamos falar sobre o Estado. Então, vamos lá. Embora atualmente exista o costume de usar o termo Estado para nomear diversos tipos de estrutura política, trata-se de um conceito que começou a surgir no final da Idade Média e consolidou-se na Idade Moderna. Então, o Estado é um conceito. Se ele é um conceito, ele não existe
enquanto materialidade. Ele não existe de forma concreta. O Estado é uma ideia. Por isso, conceito é uma ideia. E se é uma ideia, ele precisa que várias pessoas, ao mesmo tempo, compartilhem desta ideia. A ideia precisa estar ativa na mente das pessoas para que o Estado exista. Mas espera aí, que a gente já vai entender o que eu estou dizendo. Então, na transição para o novo Estado moderno, ocorreram lutas religiosas durante os séculos XVI e XVII, que, uma vez superadas, abriram caminho para fundamentar a laicidade do Estado. Laicidade do Estado. O que é ser laicidade? É quando você torna o Estado laico, que é um Estado que ele não é devoto de nenhuma religião. A fé, que é essa que muitos de nós carregam, que nos conecta ao mundo espiritual, não pode estar norteando as tomadas de decisão dos agentes políticos que estão na gestão dessa instituição que nós chamamos de Estado, que é uma ideia. Entende? Então, quando eu vou gerenciar um Estado, eu estou gerenciando também a mente das pessoas, o que elas acreditam sobre o que seja o Estado. Se eu percebo que as pessoas estão achando o Estado fraco, isso vai levar a uma consequência. Se as pessoas estão achando o Estado forte, é outra consequência. Então, quem está ali como agente político, que seria o nosso representante eleito, esse vai ter vários recursos às suas mãos para fortalecer, olha a ideia de força aí de novo, fortalecer o imaginário das pessoas sobre o quanto que esse Estado é capaz de resolver os problemas. Tem, tudo bem? Dúvidas, comentários, proposições, sugestões, perguntas, o que vocês quiserem, fiquem à vontade e enviem para nós. Então, de acordo com essa concepção de laicidade do Estado, o poder político baseia-se exclusivamente nos interesses da ordem e do bem-estar da população, e não na fé. É o que eu acabei de dizer para vocês. Surge, então, nossa segunda palavra-chave, anotem ela aí, laicidade. Anotado? Excelente. De acordo com a interpretação do filósofo e sociólogo alemão Max Weber, que viveu entre 1864 e 1920, o Estado moderno é reconhecido por dois elementos constitutivos. Aí está aqui a caricatura do Max Weber. Só olhando para vocês, ó. Então, quais seriam os elementos constitutivos, segundo Max Weber, relativo ao Estado? Primeiro elemento, a presença do aparato administrativo para a prestação de serviços públicos. Existe toda uma administração que vai prestar serviços para a população. Então, o primeiro elemento constituinte do Estado é esse. O segundo é o monopólio legítimo da força. Então, o primeiro é a administração, o segundo é o uso da força. Ele pode usar a força de forma legítima. Afinal de contas, você sabe o que é legítimo? Você tem dúvidas a respeito do que vem a ser legítimo? Tem? Então, calme. Se tiver, a gente já vai falar sobre isso. Mas sigam a leitura. Desse modo, retirava-se de indivíduos ou grupos o papel de fazer justiça com as próprias mãos. O quê? Essa ideia de um Estado que tem todo um aparato administrativo e o monopólio legítimo da força concentra na mão do Estado um certo nível de poder. E esse poder vai impedir as pessoas, os indivíduos, os grupos, a fazerem justiça com as próprias mãos, coisa que na Idade Média acontecia. Isso representou um grande ganho no processo civilizatório. Ou seja, nós começamos a evoluir enquanto sociedade. Começou a ter mais controle das nossas animosidades, dos nossos desvios de comportamento, da nossa moralidade, com esse aparato administrativo e uso da força pelo Estado. Aí está aqui um desenho que eu trago para vocês verem como é que era na Idade Média, está vendo? Uma pessoa presa no poste dizendo, eu não sou Judas, e um monte de gente querendo bater nessa pessoa.
Se você vir isso hoje, você vai ficar assim até assustado, por mais que isso ainda exista. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu evoluir totalmente. Mas, em épocas mais remotas, isso era corriqueiro, acontecia em qualquer esquina, em qualquer lugar. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Com o aperfeiçoamento desses atributos do Estado, nos séculos seguintes, chegou-se ao princípio da legalidade. Legalidade tem a ver com legal, tem a ver com lei, que garante o poder legítimo, olha a palavra legítima de novo aparecendo, como aquele que depende do Estado de Direito, conceito segundo o qual todo julgamento só pode ser feito por leis estabelecidas. Então, o Estado de Direito, eu só posso ser julgado se existir alguma coisa na lei que diga que eu sou, como é que a gente chama? Fugiu agora a palavra? Se eu sou culpado, exatamente. Muito obrigado quem falou. Então, quando a gente fala que não existe nada na lei que me culpabilize, eu não posso ser julgado. Então, essa lei vai definir que não há crime nem pena sem prévia definição legal. Esse é o Estado de Direito, esse é o Estado de Direito que nós vivemos. Então, se você, por um acaso, cometeu algum delito, se esse delito, leve que seja, não tem nenhum registro em lei, você não cometeu delito nenhum. Compreende como é que funciona? Então, por isso que cada vez mais se produzem leis, para poder atender a demanda de infrações que nós somos capazes de realizar. Agora, imagine só como é que isso não era antes do Estado ser instituído, ser colocado na mesa, assim, ó, vamos construir um Estado, vamos montar uma estrutura administrativa e vamos pegar, concentrar o uso da força nas nossas mãos para que possamos controlar as más inclinações das pessoas. É exatamente isso que aconteceu. Você tem mais inclinações? Já para pensar nisso? Quem é o Estado que controla as suas más inclinações? Ah, teu pai? Tua mãe? Pois bem, teu pai e tua mãe fazem parte do Estado, são agentes políticos. Então, eles podem, através do poder que possuem, lhe auxiliar a melhorar moralmente, lhe auxiliando a entrar para o caminho do bem, fazer o melhor, ao invés de trazer prejuízos para você, primeiramente, depois para terceiros. Estamos de acordo? Estão entendendo? Estão acompanhando? Excelente. Então, esse princípio foi de grande importância no confronto do arbítrio de governos absolutos durante o século XVIII. Aí eu coloquei aqui um desenho, né, que na verdade parece um quadro, em que está aqui o poder da igreja, o poder do rei, tudo instituído. As pessoas lá atrás, ó, tá vendo aqui, ó, onde estou botando a setinha, as pessoas lá atrás, que são os mais humildes, os servos, sem ter muito o que fazer, observando todo esse poder absoluto que estava aqui na mão da igreja e da monarquia. E é claro, com a ascensão do Estado moderno, tudo isso foi caindo, entrando em declínio. Chega a nossa terceira palavra-chave, legitimidade. Anotem aí, legitimidade. Deixa eu fazer aqui uma parte. Legitimidade é diferente de legalidade. Legalidade é aquilo que é escrito em lei, tem a ver com o Estado de Direito, é legal. Legitimidade tem a ver com outra questão, tem a ver com o conceito do que é legal, com a aceitação do que é legal. Então, para ser legítimo, eu posso ser legal e não ser legítimo, mas para ser legítimo, é preciso tornar legal. Entendem? Algo não pode permanecer por muito tempo legítimo sem ser lei. Porque a partir do momento que se é legítimo, eu já tenho todas as condições para transformar o legítimo em lei. Compreendem? Mas vamos ver como é que é isso. Estado e legitimidade do poder. Embora a força física seja condição necessária e exclusiva do Estado para o funcionamento da ordem na sociedade, não é condição suficiente para a manutenção do poder. Não adianta o Estado ter a força física, poder usar a força contra seus cidadãos. Por quê? Porque se ele ficar usando a força qualquer hora, vai perder o poder do uso da força. Sabe aquela criança que sempre apanha dos pais,
e até que chega um momento que ela ganha resistência à chinelada, e aí os pais já não conseguem fazer ela chorar, e ela vai fazer um monte de coisa errada porque ela não vai mais sentir nenhuma dor. Pois bem, então o uso da força, por mais que seja legítimo e legal pelo Estado, não pode ser feito a qualquer momento, a qualquer instante, de qualquer maneira. Precisa ter aí um programa, um planejamento para que isso faça com que o poder se mantenha e se fortaleça, ao invés de se enfraquecer. Compreendem isso? Então, ele precisa, ele é o Estado, ter legitimidade, ou seja, certo grau de consenso, que assegure a obediência dos governados e dispense o recurso à força. É que eu estou dizendo para vocês. A legitimidade tem que ver com a aceitação. O consenso é essa aceitação. Então, se eu acho que o Estado não está agindo corretamente, que ele está errado, que está tomando decisões, seja, os agentes políticos, que são gestores do Estado, estão tomando decisões inadequadas para a população, tudo bem, não vai acontecer nada nessa sociedade, porque eu estou fora do consenso, mas todos os outros estão consensuados. Se por um acaso 90% da população decide não aceitar as coisas que o Estado, através do seu gestor, está fazendo, aí quebra-se o consenso. E quando se quebra o consenso, eu quebro a legitimidade. Ele continua legal, mas deixa de ser legítimo. E deixando de ser legítimo, acontecerá outra coisa. Sabe o que é? Deixa eu ver se estão ligados. Antes de falarem, escrevam a palavra consenso, porque ela é muito importante para a gente entender a legitimidade do Estado. Anotaram? Então, quando nós não temos a legitimidade do poder do Estado, alguma coisa vai acontecer. O que será? Calma. A legitimação do poder pressupõe, portanto, um fundamento ético, pelo qual seja justificado como justo, o que leva também à justificação jurídica pela formulação da lei. Até aqui, falei a mesma coisa que já tinha dito antes. Com outras palavras, a mesma coisa. A legitimidade, quando existe, ela produz as condições para que aquilo vira lei. Mas nem sempre o que é lei torna algo legítimo. E quando a legitimidade é questionada, surge uma outra situação, que é o conflito. É esse o ponto que eu quero chegar no final dessa aula. Então, se por um acaso eu começar a perceber que um número cada vez maior de pessoas não está consensualmente aceitando as tomadas de decisão dos agentes políticos que gerenciam o Estado, a comunidade, a casa, não importa. Tem grupo de pessoas gerindo. Se não houver consenso, vai haver conflito. E aí, como é que vai haver o conflito? Primeiro, as pessoas que deveriam estar sendo convencidas não vão estar convencidas e vão partir para cima do gestor ou para as instituições que organizou a gestão para derrubar esse gestor. Só que o gestor tem o uso legal e legítimo da força. O que ele faz? Ele coloca o poder militar na rua. E colocando o poder militar na rua, vai haver o conflito. Todas as vezes que vocês veem um conflito na televisão, polícia brigando com manifestante, pode ter certeza, é que o consenso está sendo quebrado. Quando está uma calmaria, não tem manifestação nenhuma, é que está todo mundo concordando. Eu vou ter aí uma meia dúzia que não concorda, mas a grande maioria está concordando com todas as decisões. Está claro isso para vocês? Reflitam aí sobre essas coisas, façam uma análise a respeito do nosso momento atual, identifiquem se está havendo ou não está havendo consenso, quem são os agentes políticos desse momento, como é que eles estão gerenciando esse Estado, se está causando satisfação ou insatisfação, reflitam um pouco sobre isso, tá bom? E assim nós concluímos mais uma aula de filosofia. E como todo final de aula, nós temos aquele exercício de fixação para que a gente possa exercitar tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que debatemos, tudo aquilo que nos colocamos à disposição para aprender. Então, quem está aí
matriculado numa das turmas com as quais eu dou aula, vai dentro de instantes receber um formulário com as opções A, B, C, D e E. Basta você acompanhar a leitura, responder o exercício aqui comigo e depois marcar lá. E os demais que estão pelo YouTube, é só lançar aí a resposta no comentário que a gente corrige. Tá bom? Então me acompanhe na leitura. O atributo do Estado que se refere à presença de um grau de consenso em parte relevante da população, capaz de garantir a obediência integradora sem que seja necessário o uso da força, a não ser em casos específicos, é: letra A, o poder; letra B, a representatividade; letra C, a legitimidade; letra D, a autoridade; e letra E, a força militar. Responda aí qual é a opção que vocês acham correta. Envie para mim, que aí depois eu dou o feedback para vocês. Tá bom? E assim concluímos mais uma aula de filosofia. E como todo final de aula, eu trago uma mensagem de algum filósofo. E o filósofo que eu trago hoje é o filósofo Osho, um filósofo indiano. Vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Pare de procurar fora. Olhe para dentro. Comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. Vou repetir a mensagem de hoje. Pare de procurar fora, olhe para dentro. Comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. O que vocês acharam dessa mensagem? Comentem ela aí. Coloque aí no YouTube. O que vocês acharam? Mande seus comentários, se acharem relevantes. E assim, concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção de que nos reencontraremos em breve, nesse mesmo canal, neste mesmo horário, para mais uma aula de filosofia. Sendo assim, me despeço com um beijo no coração de cada um de vocês, com a certeza que semana que vem, neste mesmo canal, nos reencontraremos. Até lá!